Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Podemos sentar? Amados irmãos e irmãs, o discurso padrão de 31 de dezembro é o discurso do exame de consciência, né? As pessoas falam muito sobre isso. Tem que fazer o propósito para o ano que vai começar, tem que fazer o exame do ano que já passou. Exame de consciência a gente faz todo dia, antes de dormir. A gente faz um exame ainda melhor quando a gente vai se confessar. Mas não é errado, pelo contrário, é até recomendável que em momentos como esse, de fim de ano, assim como em outras etapas, em outras datas importantes da nossa vida, onde acontece alguma mudança maior na nossa existência, é importante a gente parar para avaliar como tem sido a nossa vida até agora. Como na virada de ano, como foi o ano que se passou. Não só no sentido de investigar pecados, que a gente às vezes confunde o exame de consciência com ficar procurando o pecado. O exame de consciência é uma avaliação que engloba pontos positivos e negativos, onde a gente percebe o que a gente errou e o que a gente acertou, o que a gente precisa melhorar e onde a gente precisa perseverar naquilo que a gente já melhorou. Só que, no entanto, como esse ano, dia 31, caiu no domingo, a gente não poderia deixar de comentar sobre o riquíssimo evangelho da missa de hoje. O evangelho da missa de hoje é um evangelho que traz muita informação em pouco texto. A gente começa falando de José e Maria, que estavam admirados daquelas coisas que se falavam de Cristo, que imaginem só, José e Maria sabiam que Cristo era Deus, Filho de Deus. Mas eles não tinham um roteiro pronto de como seria o andar da carruagem. O que vai acontecer com Jesus a partir de agora? Pode pegar. A Sagrada Família, eles não tinham escrito na mão deles como é que seria a infância de Cristo. O que ele vai fazer? Será que ele vai fazer milagre? Será que ele vai ser uma criança diferente das outras? Vai sair falando? Eles não tinham. Então, eles se admiravam das coisas. E tudo era muito diferente. E era estranho porque era um normal esquisito. Porque Jesus seguia mais ou menos o padrão de todas as crianças normais. Só que aconteciam umas coisas extraordinárias, porém simples. Ou seja, ele nasceu numa manjedoura, né? Não é todo dia que uma criança nasce na manjedoura. E do nada surgem uns pastores falando que viram uns anjos. Daqui a pouco vem uns reis lá de longe, sabe-se lá de onde. Então, São José e Nossa Senhora, eles ficavam admirados com aquilo tudo. E ficavam pensando, tentando entender. E logo no versículo seguinte, quase que numa quebra textual, São Lucas começa a falar de Simeão. Olha, tinha um senhor lá no templo chamado Simeão, ele era profeta. E Deus falou com ele que ele não morreria sem ver o Messias. E quando aquele homem vê Nosso Senhor, ele reconhece imediatamente que aquele menino era o Salvador. E ele começa a glorificar a Deus e falar a José e Maria. Falar palavras misteriosas, porque profetas falam palavras misteriosas. Então ele fala de queda e reerguimento. Ele fala de sinal de contradição. Ele fala de espada de dor. E como se não bastasse, surge ainda uma outra pessoa, Ana. E é curioso que São Lucas coloca até ali a família dela. Ana, filha de
Fanuel, da tribo de Asser. E dá um resumo biográfico. Olha, ela casou, ficou 7 anos casada, o marido morreu, aí ela foi pro templo, ficou lá no templo, tem 84 anos de idade, ou seja, ela estava no templo já há décadas, com jejuns e orações. E ela também reconhece o Messias. A gente não sabe se ela reconhece por inspiração divina ou se foi porque Simeão falou, mas ela reconhece. E nisso que ela reconhece, ela começa a falar de Jesus para os outros. Então é um evangelho cheio de nuances, muito rico. E a gente podia, tentar fazer aqui uma mistura. Vamos tentar pensar um pouco no exame de consciência, que é importante fazer hoje, aliado a esses personagens do evangelho. Todo bom exame de consciência, ele se divide em 3 partes. Nossos deveres para com Deus, nossos deveres para com o próximo e nossos deveres para conosco mesmos. E todos os pecados e virtudes são englobados dentro dessas três caixas. E os personagens, ou as personagens que nós temos no evangelho de hoje, nós poderíamos agrupar também em 3 grupos. Não são 3 pessoas, porque o primeiro grupo é José e Maria, são 2 pessoas. Depois Simeão e depois Ana. José e Maria representam aqui todos os nossos deveres para com Deus. Por quê? Por causa da atitude deles no evangelho. O evangelho começa dizendo: José e Maria estavam admirados de tudo aquilo que se falava a respeito dele. Essa admiração, e a palavra admiração vem de olhar para, olhar direcionado. Essa admiração de José e Maria, nós sabemos muito bem, é uma admiração contemplativa. Contemplação que, por sua vez, é um estágio que todos nós devemos buscar na nossa oração. Toda oração deve ter, em alguma medida, um viés contemplativo. José e Maria se apresentam como figuras de contemplação, que contemplam não só aquilo que eles estavam vendo na frente deles, mas também aquilo que eles estavam ouvindo a respeito de Cristo. E a gente pode pensar em nós mesmos e questionar como tem sido isso na nossa vida. Como foi isso no nosso ano que está acabando hoje? Como foi meu olhar contemplativo? Como foi minha vida de oração nesse ano? Eu melhorei ou eu piorei? Compara com os anos lá para trás, 2020, 2021. Hoje, eu rezo mais ou eu rezo menos? Hoje, eu rezo melhor ou eu rezo pior? Se eu rezo melhor, se eu rezo mais, ótimo. Vamos perseverar e melhorar ainda mais. Agora, se eu piorei, se eu diminuí, vamos imprimir um novo ritmo na nossa vida de oração. Vamos colocar esse olhar contemplativo de José e Maria. Vamos se deixar admirar pela figura de Cristo. Todo domingo a gente escuta a palavra de Deus, todo domingo a gente fala de Cristo, todo domingo Cristo nos surpreende. Porque a riqueza da vida de Cristo não tem fim. E às vezes a gente escuta aquelas passagens maravilhosas como se fosse só mais uma história repetida, que todo ano é falado, que todo ano a gente sabe que curou isso, que curou aquilo, que falou isso. E a gente perde esse olhar. Sabe aquela criança pequena que vê ali qualquer coisa e fica lá extasiada, porque ela nunca viu aquilo, uma borboleta, qualquer coisa. E a criança, por que ela tem aquele olhar puro? Porque ela ainda se deixa encantar. E a gente que é adulto vê e não liga. Porque a gente já banalizou. E às vezes a gente faz isso com o próprio Cristo. A gente precisa se deixar encantar por Cristo de novo. E em segundo lugar, nós temos Simeão. Quando Simeão se depara com Cristo,
ele começa a profetizar. E uma das palavras da sua profecia, talvez a mais misteriosa, é que ele chama Jesus de sinal de contradição. Nós sabemos muito bem que dentro de nós existe uma constante contradição. É a batalha interior de espírito e carne que é travada dentro de nós, onde a nossa vontade está ali brigando às vezes com a vontade de Deus, onde a nossa vontade está brigando consigo mesma e não sabe onde se fixar, em que muitas vezes nós queremos alguma coisa, mas não temos forças para pôr em prática. Outras vezes nós fazemos coisas já semi-arrependidos, e a gente sabe muito bem que o espírito humano é como se fosse um negócio líquido, que está sempre se movimentando. E muitas vezes, quem funciona como sinal de contradição no nosso próprio interior é o próprio Cristo. Todas aquelas vezes que nós nos deparamos com algo que pode ofender a Deus, nossa consciência funciona como uma espécie de alarme que apita na nossa cabeça, e Cristo se apresenta diante de nós como um sinal de contradição. Como quem diz, você não pode andar por aqui. Se você estiver fazendo isso, se você andar por esse caminho, você está virando as costas para mim. Isso é sinal de contradição. Cristo é sinal de contradição porque muitas vezes a nossa vontade é contraditória com a vontade dele. E dentro de nós existe sempre essa batalha. Só que às vezes o que acontece? A gente vai se acostumando a passar por cima de Cristo. A gente vai se acostumando a dizer não para Cristo. E cada vez mais essa contradição de Cristo vai perdendo força. E nossa consciência vai ficando cada vez com um volume mais baixo. Até o momento em que o pecado para de nos incomodar. Quando o pecado para de nos incomodar, é porque a gente já passou tanto por cima de Cristo, que a gente nem percebe mais a contradição. É aquela pessoa de muitos anos de pecado, que vive tranquila porque não fez mal a ninguém. É aquela pessoa que acha que se não matou e não roubou, está tudo tranquilo. Por quê? Porque ela perdeu aquela sensibilidade. A sensibilidade de perceber a contradição de Cristo. Ou seja, não tem mais embate dentro dela. É sempre no caminho da sua própria vontade. Sempre no caminho que o diabo aponta. E Simeão hoje nos indica, olha, quando você for fazer o seu exame de consciência, pense nisso. Pense em todas as vezes em que você se colocou em contradição com Cristo no seu interior. E para qual caminho você preferiu andar? Para qual caminho você preferiu dar a preferência? E é claro, para a gente finalizar, nós temos a figura de Ana. Ana tem uma característica muito interessante, peculiar, que combina bastante com sua natureza feminina, é que diante da maravilha da vinda de Cristo, quando ela se depara com o Salvador em sua frente, ela já é uma pessoa idosa, imaginem, 84 anos naquele tempo, 84 anos naquele tempo é 120 de hoje. Ela se depara com Cristo, ela percebe que é o Salvador e ela não se contém. Ela sente um impulso interior, uma necessidade de falar com todo mundo que chegou o Salvador. E a gente pode dizer que ela faz um papel de apóstola antes do tempo. A partir do momento que ela reconhece aquele menino como o Messias esperado, ela não guarda para si
essa graça. Ela não guarda para si essa mensagem. Ela não guarda para si essa boa notícia, esse evangelho. Ela transmite para os outros. E assim ela se torna modelo do nosso relacionamento com os outros, com as outras pessoas. E quando a gente faz o nosso exame, a gente pensa também: será que eu, durante esse ano, será que eu, na minha vida, também soube transmitir para os outros essa palavra de Deus? Essa alegria do encontro com Cristo? Será que as pessoas, diante do meu comportamento e das minhas palavras, também tiveram acesso ao menino Jesus? Porque muitas vezes a gente funciona de barreira. Era para a gente mostrar a Cristo. Era para a gente ser transparente, como um vidro. Só que a gente está tão embaçado de pecado que não vê, ninguém vê mais nada. E a gente afasta as pessoas de Deus. E Ana não. Ana é aquela que mostra Cristo para os outros. E assim a gente pode pensar também: eu fui apostólico nesse ano? Será que tem alguém que se aproximou um pouquinho de Deus porque eu abri meu coração para a graça e servi, apesar de minhas misérias, como instrumento da providência na conversão e na salvação dessa pessoa? Será que eu fiz a minha parte de apostolado, a parte que me cabe, que não é pegar a caixa de som e pregar ali na frente, mas é transmitir como que por toque Cristo para todas aquelas pessoas que estão à minha volta todos os dias? É ser diferente, ao ponto das pessoas quererem entender o que está por trás de uma vida melhor que a gente deveria levar. E assim, amados irmãos, essas pessoas do Evangelho de hoje, que estão ali à volta de Cristo, servem para nós de modelo, de incentivo para esse nosso exame. Vamos pensar como eu fui com Deus, como foi minha oração, como eu fui comigo mesmo, como eu fui com a minha própria consciência, como eu fui com os meus irmãos. Para que eu dê graças, eu renda graças a Deus por tudo aquilo de melhor que foi nesse ano, comparado com o resto. Que eu peça perdão por tudo aquilo que não foi bom. E que eu termine o ano que vem com a consciência de que eu consegui melhorar bastante coisa. Vamos pedir hoje essa graça, por intercessão de todos esses santos que foram mencionados aqui: Nossa Senhora, São José, São Simeão e a Santa Profetisa Ana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo em um, não deu.